pessoal, estamos começando mais o quadro Você Incondicional. E como nós falamos, nosso objetivo agora do quadro é estar trazendo bastante informação para vocês sobre comportamentos e principalmente informação que vai ajudar você pai, você professor, você profissional de todas as áreas. E hoje o nosso tema é um tema às vezes ainda desconhecido por muitas pessoas, mas de extrema importância. Um tema abordado pela personagem linda da novela Amor à Vida, sobre o autismo. E quantas pessoas hoje nunca ouviu falar sobre o autismo? O que é o autismo? Como identificar se meu filho, se meu aluno tem esse problema? E para saber sobre isso, nada melhor do que conversar com um profissional da área, pessoas que trabalham nessa área. Então, hoje eu estou aqui no Centro de Tratamento de Autismo de Colatina, uma referência não só para a nossa cidade, mas para cidades vizinhas e uma referência também no estado. Estou com a doutora Roberta, que vai explicar para a gente um pouquinho, gente, como que eu posso reconhecer o autismo, o que eu devo fazer, e às vezes assim, correndo o risco de, com medo de perguntar, de diagnosticar. Então nós vamos buscar informações consistentes para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas. Primeiramente, eu quero agradecer você, Roberta, pela disposição. Já me deu uma aula, gente, porque confesso, como educadora, sei muito pouco sobre isso, e até por isso que eu vi a necessidade. A novela está abordando, e o quanto que a gente sabe, e o que a gente pode levar de informação para você daí de casa. Então, Roberta, já quero te perguntar o seguinte, como hoje os pais podem identificar? Você me falou, né, que é importante esse olhar do educador, do professor de creches. Então, quais os primeiros sinais que podem me dar para eu procurar um profissional hoje, para saber se meu filho, se meu aluno tem este comportamento? Eu quero que você explique para mim melhor também o que é o autismo. Eu que tenho que agradecer a presença de vocês, né, em nosso centro. E realmente o autismo teve uma ascensão muito grande porque começou a se conhecer melhor o que é o autismo, né? Então realmente a gente busca, né, essa questão desse conhecimento. Então os autistas estão chegando mais precoce aos consultórios, às clínicas, né? Aí a gente vai propiciar esse desenvolvimento, né? Então, o que é o autismo, né? A gente pode formar uma tríade, né, um triângulozinho, de forma que nós vamos ter uma defasagem na comunicação, né, na interação social do indivíduo, nessa base de socialização e na base de linguagem, que é o uso da imaginação, né? Como que é essa comunicação? Grande percentual desses autistas não se comunicam, desses indivíduos, né, não se comunicam verbalmente. Ou nós temos uma comunicação muito falha, né? Não havendo uma atenção compartilhada, eles não buscam a fala, né, do querer, de você perguntar e eles responderem. Às vezes nós temos uma ecolalia presente, você pergunta, eles fazem a mesma repetição, né, do modelo, né? Você quer água? Eles usam, né, a mediação. Você quer água? Então não é uma fala funcional. E aí nós temos esse prejuízo da comunicação, né? O uso da imaginação é porque a base da linguagem está afetada. 70% dessas crianças apresentam um retardo mental, né? Um autismo com retardo mental associado. Então, o uso da imaginação, o aprendizado, tudo isso também vai estar acometido, né? E um foco principal realmente é o que a gente vê na novela, né, que está sendo transmitida hoje, é a questão do social. Do social estar prejudicado, né? Dele ter comportamentos inadequados em ambientes, né, que o indivíduo geralmente vai e não ter o comportamento de forma adequada ali, né? Havendo crises de birras, uma transição direta, um corre-corre, vai para um lado, vai para o outro, não senta na cadeira. E outras questões comportamentais que a gente vê que não é o normal, né, do indivíduo naquela idade. Então é isso que a novela está mostrando hoje mesmo, essa base comportamental do autismo em si. Então, pelo que a doutora Roberta falou, tem 3 coisas
que podem nos ajudar a identificar logo de primeira mão se essa criança, né, tem algo para ser investigado. Como que ela se relaciona com o outro, que às vezes ela evita essa interação, ela tem a certa dificuldade de criar, de fantasiar, e essa questão emocional. Eu estava vendo também, né, a gente até trocou algumas informações, ela evita toques, ela não gosta muito de toques, chora muito em festas, que é para se divertir, enquanto todas as outras crianças estão se divertindo, ela está tendo comportamento. E uma coisa importante que você me falou, talvez assim, até pela falta de comunicação. Se eu não consigo me comunicar, eu vou chorar, eu vou fazer birra, que é uma maneira, vou demonstrar de alguma forma isso. Uma coisa que a gente vê também, Roberta, é a questão da aceitação dos pais. Não é fácil, às vezes você percebe, eu estive lendo, buscando algumas informações, os pais acham que, de repente, de primeira mão, pelo fato da criança não atender ao som, ao chamado, ao nome dela, pode ser surdez. E aí a necessidade deles procurarem centros especializados, né, como o Centro de Autismo aqui de Colatina, e profissionais capacitados. Porque diagnosticar e olhar e achar e não fazer nada, a gente corre o risco de retardar um processo de evolução. Então, se o pai percebe, qual o primeiro procedimento? Porque, pelo que a gente sabe, o autismo não tem um exame de laboratório, é totalmente clínico. É a partir de profissionais, né? Então, gostaria de falar para você, o pai observou qual a idade que geralmente ele começa a apresentar. E o que o pai, a mãe, a família, a escola deve fazer? Qual o procedimento? E o que realmente isso ocorre muito, né? Na verdade, as crianças, até elas vêm com desenvolvimento normal, até a base dos 3 anos de idade, mas isso a gente já está conseguindo adiantar mais um pouco, né? Hoje a gente observa crianças com características de crianças com 1 ano e meio, já com algumas características base do autismo. Então, essas crianças já começam a ser monitoradas e justamente é isso. Quando o pai... os pais em casa chamam, né, a criança não direciona, né, para esse som, a primeira ida, às vezes, é para fazer uma avaliação auditiva. E nessa avaliação auditiva não é diagnosticado nada. Então, se espera-se, né? E a pediatria, né? Essa criança começa a frequentar o pediatra e aí começa-se a ver a questão desses comportamentos mesmo inadequados, né? Talvez a fase da comunicação, ela não se inicia e aí a gente começa a fazer um trabalho em conjunto com outro especialista, com outras áreas, encaminhando ao neurologista, encaminhando até a psiquiatria, né, que tem essa base comportamental. E um outro ponto de extrema importância, e até o que nós temos de respaldo aqui, Liana, na verdade, é essas crianças chegando porque a escola observou, as creches estão observando isso. Então, a maior parte dessas crianças iniciam nas creches antes de 1 ano de idade. Então, as educadoras internas já começam a observar o diferente. E aí, né, contactam com esses pais, né, e começa-se um ciclo, né, de busca de informações até chegar aqui. E realmente, elas estão chegando cada vez mais precoce. Então, esse é o trabalho mesmo, né? Família, pediatras, profissionais de área mesmo, e principalmente o foco das escolas em si para atentar, né? Lógico que nem todos serão autistas, né? Antes nós tínhamos os chamados transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Deixou-se um pouco isso porque veio a se conhecer o que é melhor, né? O que é o autismo em si. E essas crianças já estão sendo diagnosticadas de um outro modo, né? Diferente, e aí nós estamos conseguindo também uma evolução muito maior dessas crianças, né? Muito melhor. Essa parte que é extremamente importante, gente. Às vezes, essa necessidade de aceitar, de olhar, de observar, procurar logo, quanto antes procurar um centro especializado, mais oportunidade eu vou dar para o meu filho, para a criança desenvolver. Então, buscar mesmo centros especializados. E aqui a gente teve a oportunidade de ver as crianças assim fazendo atividades, são vários níveis,
Tem crianças que têm mais habilidades para algumas coisas, outras para outras, né? Como você falou, para a parte da mecânica, da matemática. Então, cada um tem o seu jeitinho. E, gente, autismo não é doença. Como a doutora falou para mim, é uma disfunção que acontece no cérebro, que invade o cérebro e provoca esse comportamento. E, às vezes, a deficiência está na nossa cabeça. Essa necessidade de aceitar esse diferente, saber lidar com esse diferente. Tem crianças aqui que hoje estão aqui dentro e que também têm uma vida normal lá fora. E, por mais que não seja fácil, né, fica aí uma dica minha, já vou pedir a última dica para a Roberta, para a gente, acho que como que a gente chega nessas crianças da maneira mais fácil. Eu acredito que seja pelo coração. É isso, Roberta? Realmente, é isso, né? A gente conhecendo, com certeza a gente vai atingir, né? O gostar é o saber, né, em si. Então, realmente, a gente tem que buscar o maior conhecimento. São crianças, né, são autistas de grande potenciais. Lógico que nós temos todos os níveis, né, do baixo funcionamento até esse alto funcionamento. Só que hoje também nós temos como viabilizar um tratamento mais eficaz, proporcionar uma melhor evolução para eles, né? E aí nós vamos formando homens e mulheres de grande capacidade para inseri-los no mercado de trabalho, né, nessa organização, ter uma vida familiar, né, no meio social, e realmente é buscando esse potencial que eles têm mesmo que a gente vai começando o nosso trabalho, e de coração, né? Como vocês viram, daria para nós conversarmos o dia inteiro, porque tem muita coisa ainda para ser descoberta sobre o autismo, tem muita coisa para nós aprendermos sobre o autismo. Mas teremos outras oportunidades, de repente volta para conversar mais. Se você quiser contribuir com alguma pergunta, manda para a gente pelo Face do Agape Instituto, Face da Eliana, Face da Elisângela, que será um prazer para a gente responder. E se quiser, fica o convite aí, em nome do Centro de Autismo, venha conhecer, venha entender melhor, que eu posso, talvez não ter ninguém na minha família, mas pode ter alguém do lado que eu possa ajudar. Um grande abraço, gente. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos aqui do centro pela atenção, pela acolhida. E até o nosso próximo quadro.